E eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Esther. Nós estamos falando, nesses últimos domingos, nós iniciamos uma série de mensagens e temos falado sobre o livro de Esther. E hoje nós vamos ler o capítulo 2, dos versos 15 ao 20. Então você que não veio nos outros domingos, nós começamos essa série que se chama Soberania de Deus e Propósito através da vida de Esther. E o tema de hoje é identidade, a força de saber quem você é, de quem cada um é. Então isso é fundamental, isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. Nós vamos ver isso no próprio Cristo. Cristo tinha uma convicção muito grande de quem ele era e qual que era a sua função. Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. E o livro de Esther, como eu já disse aqui em outros momentos, ele se torna um livro muito interessante, porque por mais que o tema seja soberania de Deus e propósito, o livro de Esther é um livro que não menciona Deus. Então, mas ao mesmo tempo, quando você lê o livro de Esther do início ao fim, você percebe o agir de Deus e a presença de Deus. Então, eu convido você na sua casa a fazer a leitura, a estudar o livro de Esther e a extrair boas lições dali, tá bom? Esther capítulo 2, dos versos 15 ao 20, diz assim: Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiaio, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Esther era favorecida por todos os que a viam. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, no mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou a sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então colocou nela uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, a todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes com generosidade digna de um rei. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do palácio real. Esther havia mantido segredos sobre o seu povo e sobre a origem da sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava seguindo as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Há um termo que eu não sei se você já ouviu, que é o termo terianismo. O termo terianismo, ele se remete a um fenômeno que envolve pessoas que se identificam como animais. Pessoas que se identificam com animais. Esse termo ele tem ganhado destaque. Há uma curiosidade, há uma polêmica. Há homens que entendem que nasceram na condição errada. Que de fato se sentem pessoas estranhas no mundo, se sentem deslocadas e nasceram na condição errada, deveriam ter nascido como cachorro, deveriam ter nascido como cavalo, ou deveriam ter nascido como qualquer outro tipo de animal. Tem gente que se veste como animal, outro dia eu citei isso já. Tem gente que anda engatinhando no shopping com uma coleira no pescoço como se fosse um bicho. Isso é caracterizado como uma crise de identidade. A crise de identidade que toma conta dos nossos dias, a crise de identidade que faz parte da nossa realidade nos dias de hoje. Deixa eu ver se está ligado aqui. A crise de identidade que tem feito parte dos dias de hoje. Essa crise de identidade na nossa sociedade, onde talvez você tinha
com mais ênfase na vida dos adolescentes no passado, mas hoje ele está muito forte também na vida dos adultos. Pessoas que chegam na fase adulta não sabem quem são, não sabem qual que é a sua identidade, não sabem o que vieram fazer nesse mundo. Pessoas que não se encontram, pessoas que estão desconectadas com a sua própria realidade. Pessoas que têm dificuldade de ler a sua vida, de entender o que vieram fazer aqui, quem são de fato. E quando a gente fala sobre identidade, a gente fala sobre essa soma de origens, valores e propósitos que fazem parte da nossa vida. Ela se forma desde os primeiros anos, no seio familiar, através da educação e das experiências infantis. Mas alcança a sua plenitude à medida que a gente vai amadurecendo com o tempo, inclusive espiritualmente e emocionalmente. A gente vai fortalecendo a nossa identidade. A gente vai entendendo quem nós somos. Tem um estudo publicado num jornal sobre adolescentes, que trabalha sobre o comportamento de adolescentes, que mostra que os adolescentes com uma identidade clara, eles apresentam uma menor propensão a distúrbios emocionais e comportamentais. Por quê? Porque eles estão seguros naquilo que eles são. Um adolescente que tem toda a sua rede de relacionamentos desconfigurada, ele tende a ter uma dificuldade muito grande em construir a sua identidade. De dizer quem ele é. Identidade é essa condição que nós temos de dizer quem nós somos diante de todos os momentos da vida, sejam eles ruins ou bons. Quem eu sou? Quem é você? Quando alguém pergunta quem é você? O que você responde? Qual que é a sua identidade? E é importante que nós saibamos qual é a nossa identidade, porque gente sem identidade clara pode ser manipulada. Gente sem identidade clara se perde mediante os desafios da vida. Gente sem identidade clara é insegura e carrega culpas desnecessárias. E hoje eu quero fazer um convite para você aqui, para que a gente possa reforçar ou rever a nossa identidade e construir a nossa identidade em Cristo Jesus. E construir a nossa identidade a partir da palavra de Deus. Porque você pode não ter vivido as melhores experiências na sua infância, na sua família, no meio dos seus pais. Você pode ter sido criado por um avô, por uma avó, por alguém que adotou você. Mas isso não muda o fato de que em Cristo Jesus você tem uma identidade e você precisa descobrir essa identidade. E essa identidade que nós construímos na presença de Deus é algo maravilhoso. É o que João Calvino vai dizer. A verdadeira identidade se encontra na submissão à soberania de Deus, que revela quem somos em meio ao caos desse mundo. Porque o mundo pode estar um caos, o mundo pode ter uma crise de identidade, mas em Deus nós sabemos quem somos. Nós somos os seus filhos amados. Amém, igreja? Nós somos os seus filhos amados. Essa é a primeira identidade que a gente precisa ter. E ter clareza sobre ela. Mas quais são as bases necessárias para a formação de uma boa identidade? Bases necessárias. Eu preciso saber quais são as minhas raízes. De onde eu vim? Como foi minha história? Eu preciso conhecer quais são as minhas raízes. Eu preciso saber que meu avô colhia café. Minha avó colhia café. Eu preciso saber que meu pai, ele desde a infância ajudou meu avô a colher café. Depois ele foi aprendendo música por causa do ambiente da igreja, quando a família se converteu. E ali na igreja ele virou um musicista, um autodidata, e ele trabalhou com música a vida inteira. Eu preciso saber sobre a história da minha mãe. Eu preciso saber qual que é a história que me trouxe até aqui. Porque eu sempre vou descobrir bons caminhos em relação à minha história. Eu preciso conhecer e compreender quais são os meus valores. Quais são os valores que foram passados para mim? Quais são os valores da minha casa? Quais são os valores da minha família? Quais são os princípios e a ética que eu aprendi na minha família, na minha comunidade e a partir da palavra de Deus? Eu preciso saber disso. Eu preciso ter clareza de propósito. Porque com o tempo, eu preciso entender nessa vida qual que é o meu propósito. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo?
E quando a gente fala sobre ter clareza de propósito, eu não estou falando sobre a gente estabelecer que na vida a gente tem que ter um propósito absurdo como teve Esther, por exemplo. Mas eu preciso descobrir os meus propósitos do dia a dia. Por exemplo, você que é pai, qual que é seu propósito? Seu propósito é criar seus filhos. Criar seus filhos no caminho do Senhor, ensinar princípios, valores e condições para que ele possa crescer e ser uma bênção. Para que ele possa ser sal da terra e luz do mundo. Você foi convocado a isso, pai e mãe. Você como marido, meu irmão, você foi convocado por Deus a cuidar da sua casa, a cuidar da sua família, a proteger a sua família, mas também você foi convidado a crescer, a desenvolver, a ser colocado para cima pela sua família para que você possa ser uma bênção. Você, mulher, qual que é seu propósito de vida? É criar o seu filho, é dar toda a estrutura da casa para que quando todos cheguem, a sua casa possa estar em paz e feliz. Porque a mulher define o ambiente da felicidade da casa, da harmonia da casa. Então é fundamental que cada um saiba qual que é seu papel. Buscar o autoconhecimento, eu preciso saber como que eu funciono. Eu preciso entender quais são os meus gatilhos, o que me chateia, o que me alegra. Eu preciso entender como é que funciona a minha própria vida. E eu também preciso viver em integridade. Estabelecer uma base de integridade na minha vida, para que eu tenha uma boa formação de identidade. A identidade se inicia na infância, mas é na juventude que vem a maturidade espiritual e a gente, de repente, começa a consolidar uma convicção de quem eu sou. A identidade não é algo que a gente adquire por acaso, mas ela é construída com fundamentos sólidos. E hoje eu quero convidar você a responder essa pergunta: quem é você? Quem é você? Por que eu estou dizendo isso? Por causa do contexto da história de Esther. Esther, como você já sabe, Esther ela é fruto do momento em que a Babilônia invade a terra de Judá e leva o povo em cativeiro para a Babilônia. E a família de Esther é levada. Os pais com o tempo morrem, falecem e ela é cuidada pelo seu primo numa terra estranha. O reino babilônico, depois de 70 anos, ele cai, como havia uma profecia sobre isso, e quem assume, ascende o Império Persa. E o Império Persa é um império poderoso, é um império de grande alcance, é um império de conquistas. E quando você olha o território do Império Persa, é um negócio absurdo. A capital do Império Persa é Suzã, que hoje é o Iraque. E o Império Persa ali se estabelece. Mas também tem a sua cultura, tem a sua força, tem a sua dinâmica. E Esther, ela vive nesse contexto desde pequenininha. Então ela já não conhece mais a sua terra. Mas quando o Império Persa assume, ascende, você tem uma leva de judeus que é levado para a sua própria terra de volta. Vocês estão liberados para voltar à terra, para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir o templo de Jerusalém, mas também reconstruir os muros. E aí você vai ter a história de Esdras, a história de Neemias, a construção dos muros de Jerusalém, que foram destruídos. Então, quando você chega nesse ambiente, nesse momento, você tem aqui uma figura, que é a figura de uma jovem chamada Esther, que está fora do contexto do seu povo, está fora da sua terra, está numa cultura diferente. E, de repente, sabe-se que o rei ele destituiu a rainha e ele está à procura de outra rainha. E quando alguém passa, alguém do palácio real, ele vê Esther, fala assim: olha, você pode ser uma candidata a ser rainha, então você vai lá para o palácio comigo. E ela é levada sem ser perguntada se queria ou não ao palácio. E ali começa aquilo que nós falamos na semana passada, um processo, que não é um processo fácil, é um processo árduo, é um processo difícil. Porque por mais que ela fique 1 ano ali tratando a sua beleza e se preparando para ser apresentada ao rei, ao mesmo tempo, ela está contra a sua vontade numa terra que não é a terra dela. Impedida de estar com o seu primo que a criou, Mardoqueu, por mais que Mardoqueu estivesse sempre ali em volta do palácio. Então essa é a realidade dessa mulher. Só que
Esther, ela tem uma característica muito interessante. Esther, a pedido do seu primo, ela não falou que ela era do povo judeu. Mas, ao mesmo tempo, o texto vai dizer que ela sabia quem ela era. O finalzinho do texto vai deixar muito claro que Esther sabia quem ela era. Ela sabia qual que era o seu povo. O texto, quando você lê ele inteiro, ela sabe quem é seu pai. Ela sabe quem é sua família. Ela sabe de onde ela veio. Ela sabe quais são suas raízes. Ela sabe qual que é a sua história. E eu quero mostrar para você como isso faz toda a diferença na vida dessa mulher. Ela sabe qual é o seu Deus. Ela conhece o Deus a quem ela serve. Então, na Bíblia, Esther é um grande exemplo de alguém que soube manter a sua identidade. Mesmo em um ambiente hostil, a sua história nos ensina que saber quem somos e de onde viemos é o que nos dá forças para enfrentar os desafios e cumprir os nossos propósitos. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque isso faz toda a diferença. Pastor Hernandes Dias Lopes, que escreveu: o seu valor não reside na opinião alheia, mas na verdade que Deus plantou em seu coração. Então Deus vai plantando verdades em meu coração, convicções em meu coração, e essas convicções é que regem a minha vida. São essas convicções que regem as nossas vidas. A gente tem convicções espirituais, e essas convicções espirituais, elas são fundamentais para o nosso dia a dia. É aquilo que nos mantém puros, é aquilo que nos mantém firmes, é aquilo que nos mantém em pé diante das circunstâncias. Então eu quero dizer que nós precisamos estabelecer a nossa identidade em Deus e nesse contexto em Cristo Jesus. E a pergunta que eu faço é: por que eu preciso reforçar a minha identidade em Cristo? E preste atenção nisso. Porque a identidade nos ajuda a lidar com as pressões. A identidade nos ajuda a lidar com as pressões do dia a dia. Olha o que diz o texto. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu além do que disse Hegai, e Esther alcançou graça aos olhos de todos os que haviam. O que está acontecendo aqui? As mulheres se prepararam durante um ano. Elas iriam ser apresentadas ao rei. E aí, pensa que está uma angústia terrível ali. Quem vai ser escolhida? Que todas foram preparadas, é um concurso, é um Miss, né? Concurso de Miss vai acontecer ali. E aí, algumas mulheres pedem a Hegai, que é um dos responsáveis pelo harém, pedem para que elas sejam muito bem adornadas, que coloque muita coisa nelas. E chega Esther, ela decide que ela não precisa disso. Até Hegai fala assim: ó, Esther, não fique inventando moda. E Esther entende que não é isso que vai fazer a diferença. O texto vai dizer que coisa nenhuma ela pediu, além daquilo que Hegai falou que era importante. E tá bom. Sabe quando a gente é a gente mesmo e não precisa ficar sendo o outro? Sabe quando a gente não precisa ficar colocando muita coisa para parecer ser o que não é? É um tanto sobre isso. Porque assim, eu tenho pressões na vida, e diante dessas pressões, eu sei quem eu sou e eu posso continuar sendo eu mesmo. Perceba que Esther estava diante de uma enorme pressão. Ela foi levada ao palácio contra a sua vontade. Ela precisava competir com outras mulheres para ganhar o favor do rei. Ela vivia cercada por pessoas que não compartilhavam de sua fé e de seus valores. E isso, muitas vezes, nos incomoda. Ah, pastor, porque eu trabalho, e tem gente que fala assim, né? Porque eu trabalho no meio dos ímpios. Ué, você trabalha, louvado seja Deus por isso. Ah, não, mas ninguém que trabalha comigo tem a mesma fé que eu. Ótimo! É ali que você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo? Não é assim? Como é que você vai iluminar um lugar que já está iluminado? Aqui, ó, faz um favor para mim, Clélio. Acende a última luz ali para mim. Olha lá. Não mudou muita coisa, mudou um pouquinho. Agora apaga. Aí, ó. Não é tanta coisa que muda. Por quê? Porque já está claro.
Agora, quando eu acendo uma luz no meio da escuridão, isso é uma bênção. É isso que Jesus fala. Ninguém pega um candeeiro e esconde do lado debaixo da cama, mas a gente deixa o candeeiro no lugar aberto para que todos possam ver a luz. É essa a ideia. Ela vivia cercada de pessoas que não compartilhavam da mesma fé que ela e dos mesmos valores. Mas eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus, preste atenção nisso. Por mais que você esteja convivendo com pessoas que não tenham a mesma fé e os mesmos valores que você, Deus chamou você para que você mantenha intacto a sua fé e os seus valores, independente de quem está à sua volta. Amém, igreja? Eu não abro mão dos meus valores porque eu estou diante de pessoas que não têm valor. Eu não abro mão da minha fé porque eu estou perto de pessoas que não têm a minha fé. Porque a minha fé independe das pessoas, ela está vinculada a Cristo. E mesmo assim, diante de tantas pressões, Esther manteve a calma e foi sábia nas suas escolhas. Diferente de outras mulheres que pediram muitos adornos, Esther confiou na orientação de Hegai e encontrou favor diante do rei. E quando ela encontra favor diante do rei, essa é a porta que Deus abriu para que essa mulher pudesse salvar o seu próprio povo no futuro. A Bíblia nos apresenta exemplos de pessoas que foram tiradas também do seu ambiente e não negociaram nem a sua fé nem os seus valores. Sabe quem fez isso? Daniel. E sabe o que me impressiona na história de Daniel? Daniel, ele serviu a 4 impérios diferentes. O primeiro império foi o Império Babilônico. Ele serviu ao Império Persa. Ele serve a 4 impérios diferentes. Daniel, ele serve a 6 imperadores diferentes. Ele mantém, diante de todas as mudanças que acontecem no seu tempo, ele mantém a sua fé intacta, ele permanece com os mesmos valores. E esse homem é uma bênção tremenda diante dos 6 imperadores que regem o governo tanto de Pérsia como do Império Nabucodonosor. Todos, Xerxes é abençoado por Daniel. Nabucodonosor é abençoado por Daniel. Outros imperadores são abençoados por Daniel. E quando você lê o livro de Daniel, você tem histórias ali maravilhosas de imperadores que tiveram experiências, não sabiam, chama Daniel, porque um dia Daniel ajudou o rei tal. Sabe esse tipo de gente que não interessa, o cara trabalha na prefeitura de Marília, não interessa quem que é o prefeito, ele sempre vai ser uma bênção onde ele está. É funcionário público, seja uma bênção, não interessa se mudou a administração, continue fazendo o seu melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Mas a pressão é grande, continue, mantenha firme a sua identidade, porque a sua identidade não depende de pessoas, a sua identidade está em Cristo Jesus, e é Cristo Jesus que te fortalece em meio às pressões do mundo, e quando nós sabemos quem nós somos, nós não precisamos ceder às pressões, nós não precisamos ceder à ansiedade, nós não precisamos comprometer os nossos valores para agradar aos outros, porque para nós não importa agradar a homens, importa agradar a Deus. Amém, igreja? Nós fomos chamados para agradar a Deus. Daniel, quando Nabucodonosor disse, olha, nós estabelecemos um decreto, todo mundo só poderá fazer orações ao imperador. Daniel falou, não, eu não. E Daniel continua fazendo orações ao seu Deus. Daniel é visto fazendo oração ao seu Deus, e por causa do decreto do rei, o rei o lança à cova dos leões. No dia seguinte, diz a palavra, que o rei vai à cova dos leões, porque o rei gostava muito de Daniel e se arrependeu do que fez. E o rei vai à cova dos leões e diz, Daniel, você está aí. Olha a fé desse rei, de que Daniel não foi comido pelos leões. E Daniel fala, estou aqui. Estou imaginando Daniel passando a mão na juba do leão. Falei, rapaz, mansinho. Porque assim, quando a gente não cede às pressões do mundo,
a gente declara que a gente vive pela fé e segue os princípios de Deus. Foi Calbart que disse: o cristão não pode ser definido pelas pressões externas do mundo, mas pelo chamado que vem de Deus. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: quando sabemos quem somos em Deus, as pressões do mundo não nos moldam. Não é sobre aquilo que o mundo me empurra a ser, é sobre aquilo que eu firmo diante da palavra de Deus, porque vai ter muita gente dizendo o que você precisa ser. Não, seja assim. Aí outro vai dizer: não, não, seja assado. E as pessoas que não têm convicções, que não têm identidade, serão qualquer coisa. Até animais. Mas quando a gente sabe quem é, o mundo nos pressiona, mas a gente se mantém firmes nos valores e na identidade que Jesus nos deu. Amém, igreja? Segundo lugar, porque eu preciso reforçar a minha identidade em Cristo. Porque a identidade nos ajuda a lidar com os processos. O texto vai dizer, Esther capítulo 2, verso 17. E o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente olha para esse texto e fala assim: nossa, que bom que aconteceu tudo isso com Esther, que ela foi bem sucedida. Mas o processo pelo qual ela passou foi longo e difícil. Porque processos são longos e difíceis, em sua maioria. Processos não são rápidos, principalmente processo de crise. Quando a gente entra numa crise, e para sair dela, não demora um dia, uma semana, um mês, às vezes anos. O processo pelo qual Esther passou foi longo, foi difícil. Não foi apenas um concurso de beleza, gente. Porque quando a gente lê o capítulo anterior, primeiro que assim, havia festa no palácio de Xerxes, 6 meses de festa. Depois celebrou uma festa, 7 dias só com o rei e 7 dias só com a rainha. Depois, quando Vaste é destituída e se escolhe um novo processo, é um ano frequentando salão de beleza. Aí você fala assim: maravilhoso aqui. Maravilhoso se você está em casa e está tudo certo na sua vida. Agora, quando você está fora de casa, longe do seu povo, isso aqui é um terror. Isso aqui é uma angústia. Esther, por mais que ela tivesse que passar por esse longo processo, ela passou um ano sendo preparada para viver uma vida no palácio, de uma terra estranha. Sabe aquele negócio assim, eu estou vivendo em comparação o tempo todo? Eu falo que uma das crises do nosso tempo é essa comparação vinda do Instagram, do Facebook, de tantas redes sociais. Você entra nas redes sociais, você fica comparando a sua vida com a de todo mundo que está postando lá. Rapaz, fevereiro, e o fulano está viajando. Queria ter a vida de fulano, hein? Pensou fevereiro, acabou de terminar as férias, o rapaz já está viajando de novo. Queria estar na vida do rapaz ali. Às vezes, se você estivesse, você se arrependeria de querer estar. Porque o que você conhece são fotos. A gente se compara o tempo todo. Porque parece que o outro tem uma vida melhor que a nossa, parece que o outro é mais feliz. Sabe, imagina essa moça, essa jovem, num palácio, sendo comparado com outras mulheres o tempo todo. As mulheres passando, olhando para ela com o olhar torto. E é interessante porque ela passa por esse processo. E nesse processo ela mantém a sua essência. Ela poderia ter se deslumbrado com o luxo, esquecido a sua origem, mas ela permaneceu fiel aos seus valores, aos seus princípios e à sua origem. Tanto que quando acontece um problema diante do seu povo, ela decide intervir, mesmo sabendo que o rei poderia ficar muito bravo com ela e puni-la.
Porque não interessa, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Davi, antes de se tornar rei, ele passou anos fugindo de Saul. No processo ele sabia quem ele era. E quando eu sei quem eu sou no processo, eu não invalido com atitudes desnecessárias. Eu aceito o processo, eu vivo o processo, eu agradeço a Deus pelo processo, mas eu busco sair do processo no tempo de Deus. Davi, ele passou anos fugindo de Saul. Foi um processo duro na vida de Davi. Davi, ele tinha sido ungido para se tornar o próximo rei de Israel. E Saul decidiu que iria matá-lo. Saul começou uma perseguição implacável. O texto vai dizer que Davi estava escondido em algumas cavernas. E um dia, nessa perseguição, Saul falou para os soldados ficarem lá fora, enquanto ele iria fazer as suas necessidades dentro da caverna. E ele entrou justamente na caverna que Davi estava escondido. E quando Davi, no fundo da caverna, percebe que Saul está entrando e que não faz ideia que eles estão lá, Davi fica tentado a matar Saul. Mas quando Davi ele chega perto de Saul sem ser ouvido, ele corta um pedaço da capa de Saul. Saul, então, ele termina, sai, e quando ele começa a ir embora junto com o seu exército, Davi, então, sai da caverna e fala assim: olha, Saul, hoje Deus entregou a sua vida nas minhas mãos. Mas eu jamais faria qualquer coisa contra o ungido do Senhor. Eu sei que você foi colocado lá por Deus. E eu jamais tiraria a sua vida. Saul fica angustiado com essa notícia. E decide que ali ele não atacaria Davi, porque ele entende que foi Deus que colocou ele nas mãos de Davi. Davi não teve somente essa oportunidade, Davi teve outras oportunidades de matar Saul e já de repente assumir o trono mais cedo. Mas Davi entendia que Deus tinha um tempo para todas as coisas e era melhor confiar no tempo de Deus, porque se Deus prometeu que ele sentaria no trono, ele sentaria no trono. Porque Deus prometeu, Deus sabia que havia um tempo e ele confiava nesse Deus. E eu quero dizer para você que se você sabe quem você é diante de Deus, confia no tempo do Senhor. Confia nos processos que Deus colocou na sua vida. Se você sabe quem é você na presença do Senhor, saiba qual que é a sua identidade e confie em Deus. Muitas vezes Deus nos coloca em processos que nos preparam para um propósito maior. Se a gente não sabe quem é, a gente perde o caminho. E aí, vem a fala de John Stott. A nossa identidade é moldada pelas escolhas que fazemos ao longo do processo da vida. A nossa identidade é moldada pelas escolhas que fazemos ao longo do processo da vida. E essas escolhas devem refletir quem nós somos em Cristo Jesus. Amém, igreja? As minhas escolhas devem refletir quem é o meu Deus e quem eu sou diante desse Deus. Se eu sirvo a esse Deus, eu tenho que pensar sobre as minhas escolhas. Porque eu presto contas a Ele acima de todas as coisas. Eu presto contas ao meu Deus. Eu preciso saber quem eu sou no processo da vida. Eu preciso no processo fazer as boas escolhas, porque eu sei quem eu sou. Porque se eu não sei quem eu sou, eu farei as más escolhas e serei levado pela opinião do outro. Saiba quem você é. Por que Jesus não sucumbiu à tentação do deserto? Porque ele sabia quem era. Qual foi a proposta de Satanás? A proposta de Satanás foi assim: se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Para que viver todo esse drama que você está vivendo? Para que viver toda essa angústia? Para que viver as perseguições? Se você prostrado me adorares, eu te darei todos os reinos desse mundo. Olha que maravilha, olha que proposta maravilhosa. Para que trabalhar? Se você fizer parte do sistema de corrupção, vai ser muito mais rápido, você vai ter muito mais, você vai poder fazer uma viagem a cada semestre, uma viagem bonita, maravilhosa. Você vai poder trocar de carro, você vai poder comprar uma casa melhor.
Aí você olha e fala assim, não, porque eu tenho um processo. Eu vivo um processo, e nesse processo, muito mais importante do que eu ter, é quem eu sou diante de Deus. É a minha identidade em Cristo Jesus, e a minha identidade é moldada pelas escolhas que eu faço. E se eu começo a fazer escolhas que me afastam do meu Criador, eu certamente estou abrindo as portas do inferno para a minha vida. E eu não quero. Eu quero viver as promessas de Deus para a minha vida. E se eu quero viver as promessas de Deus, eu vou viver de acordo com o que Deus tem para mim. E em último lugar, por que eu preciso reforçar a minha identidade em Cristo? Porque a identidade ajuda na missão. Saber quem eu sou me ajuda a entender para onde eu estou indo. Porque quem não sabe quem é, vai para qualquer lugar. Quem não sabe para onde vai, qualquer estrada é um destino. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é uma possibilidade. Mas quando eu sei para onde eu quero ir, eu sei que há estradas largas que me levam à perdição, mas eu escolho a estrada estreita, a porta estreita. Quando eu não sei para onde eu quero ir, qualquer porta me é uma oportunidade. Mas quando eu sei para onde eu quero ir, eu começo a tirar um monte de portas na minha vida. Esther sabia para onde ela queria ir. Lá no capítulo 4, verso 14. Porque se de tudo que te calares agora, de outra parte se levantará para o judeu socorro e livramento. O Mardoqueu está dizendo para ela assim, se você não fizer nada, Deus vai levantar livramento de outras formas. Mas tu e a tua casa e a casa de teu pai vão perecer. E quem sabe se foi para esse tal tempo, como esse tempo que está chegando, que você foi preparada. Quem sabe Deus não preparou para esse momento. Mas se você ignorar esse momento, talvez você vai perder a possibilidade que Deus está te dando. A gente não pode perder a oportunidade, nós precisamos entender que nós temos uma missão diante de Deus. Ela poderia ter escolhido o conforto do palácio, ela poderia ter escolhido não se envolver no problema do seu povo, ela poderia ter dito assim, nossa, eu estou bem aqui como rainha, olha que coisa maravilhosa, tenho tudo que eu quero, agora assim, já fiz minha vida, vocês que se virem. Mas quando a gente sabe quem é, a gente sabe que a gente tem missões a cumprir. Quando a gente sabe quem é, a gente sabe que Deus tem propósitos através de nós. Moisés precisou aceitar a sua identidade para cumprir a sua missão. Ele foi criado como egípcio, mas ele teve que reconhecer a sua origem hebraica para libertar o seu povo, lá em Êxodo capítulo 3. Assim como Esther, assim como Moisés, Jesus Cristo jamais teve dúvida quanto à sua identidade. Jesus não tinha dúvida sobre quem ele era. No momento em que Jesus foi batizado, veio uma voz do céu, e essa voz do céu dizia, você lembra o que essa voz dizia? Falava sobre a identidade de Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. No Monte da Transfiguração, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. É essa segurança que deu a Jesus a condição de caminhar até a cruz. E quando tentaram interferir a sua caminhada em relação à cruz, ele rejeita Pedro dizendo, afasta-te de mim, Satanás, porque é meu objetivo, é minha missão ir até a cruz. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador da humanidade, ninguém pode me impedir de chegar onde eu tenho que chegar. Porque eu tenho um povo para salvar. Eu tenho sangue para derramar. E se eu não derramar esse sangue, não tem salvação. Jesus sabia quem ele era. Eu sou amado pelo meu Pai, porque eu sou amado pelo meu Pai, eu posso todas as coisas.
Sabe por que tudo é possível àquele que crê? Porque nós somos amados pelo nosso Pai. Sabe por que tudo nós podemos naquele que nos fortalece? Porque nos dias mais difíceis o nosso Pai está lá. Sabe por que eu posso andar seguro? Porque eu posso aguentar pressão na vida? Porque meu Pai está ali comigo. E eu sou amado por Deus. Porque talvez você não tenha sido amado pelo seu pai, amado pela sua mãe, amada pelo pai, amada pela mãe. Às vezes você se sente rejeitado nessa vida. Às vezes alguém foi embora da sua vida. Mas alguém que não foi, o nosso Pai Celestial, e Ele está presente em todos os momentos da nossa vida, e nós somos amados. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Você é amado, você é amada. As pessoas se levantam contra você, mas você continua sendo amado. O mundo está desabando na sua cabeça, você continua sendo amado por Deus. Porque esse amor é inegociável. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo pode nos separar do nosso amor em relação a Deus. Não amo a Deus não. O que aconteceu? Não gostei do que Ele está fazendo. Mas a Bíblia diz que o contrário não é verdade. Nada, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem principados, nem potestades, nem qualquer ser ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos amados por Deus. Jesus sabia quem Ele era. Ele vai dizer, eu sou a porta estreita. Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. É Jesus quem diz, eu sou a luz do mundo. É Jesus quem diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. São essas informações e afirmações que evidenciam que Jesus não só conhecia a sua missão, mas Ele se entregava plenamente a ela, consciente de quem Ele era. Você sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, dificilmente você vai chegar em algum lugar. Você vai ter essa crise. Tudo bem, pastor, mas se eu quiser hoje entender aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer? A primeira coisa, você precisa entender qual que é a sua identidade. Porque sem identidade você não tem caminho. Sem identidade você não tem missão. Sem identidade você não sabe, você não tem propósito, você não tem nada. Então, se eu quero hoje descobrir qual que é a minha identidade, eu preciso voltar lá atrás. Não para viver lá atrás, mas para enxergar a minha essência, as minhas bases. Poxa, meu pai sempre me ensinou que eu tinha que ser honesto em qualquer coisa, e eu não estou sendo honesto, eu preciso rever isso na minha vida. Meu pai sempre me ensinou, minha mãe sempre me ensinou que Deus é tudo na minha vida, e eu estou aqui vivendo uma vida insignificante diante de Deus. Então reveja isso. Eu começo a rever as minhas bases, eu começo a rever os meus fundamentos. Meus pais me ensinaram que eu tenho que servir a Deus, e eu não estou servindo, então eu preciso começar a servir a Deus. Meu pai e minha mãe disseram que eu sou um servo de Jesus, e eu nunca servi a Deus, então eu preciso começar a fazê-lo. E de repente eu preciso começar a assumir uma nova identidade. E essa nova identidade ela é reforçada por Cristo Jesus. E aí, Calbart vai dizer, a missão do cristão só pode ser cumprida quando ele compreende quem ele é em Cristo. É isso aqui, identidade. Eu só vou entender a minha missão quando eu souber quem eu sou em Cristo Jesus. Tá ok. Então vamos concluir aqui para a gente entender algumas coisas. Como fortalecer a nossa identidade. Tá bom, eu quero fortalecer, entendi que eu preciso fortalecer a minha identidade. Como que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, eu preciso conhecer a Deus. Porque a verdadeira identidade está nele. Funciona assim, Moisés, quando ele tem um encontro com Deus, Moisés entra em desespero porque ele tem a sensação de que ele vai morrer. Tamanha é a glória de Deus. Quando Isaías tem um encontro com Deus, Isaías fala, ai de mim, ai de mim. Quando Jeremias tem um encontro com Deus, Jeremias entra em desespero. E sabe por quê? Não é só porque a grandeza de Deus é evidenciada quando Ele se manifesta. É porque a gente percebe o quanto a gente é pequeno. É diante de Deus que a gente entende o nosso tamanho. É diante dele.
É diante da grandeza de Deus que eu vejo o quanto eu sou pequenininho e o quanto eu preciso dele. Ou seja, conhecer a Deus é o primeiro passo, porque quanto mais eu conheço, mais eu sou conhecido por Ele. Aliás, eu me faço conhecido. E eu me conheço. Porque Deus, nas minhas orações, e preste atenção nisso, tem muito crente orando errado. Como se as nossas orações alcançassem apenas os outros. Como se Deus, ele fosse um fofoqueiro de plantão que ficasse falando para a gente da vida dos outros. Porque Deus só fala da vida dos outros para mim, né? Aí eu vou orar e falar assim, ó, Deus mandou dizer para você que está tudo errado. Deus mandou dizer para você, rapaz, conserta tudo. Deus mandou dizer que tudo que você vai fazer é pecado. Mas é engraçado, porque Deus nunca fala de mim para mim mesmo, né? Quando tem gente que fica com essas histórias, eu desconfio. Porque eu pergunto, e sobre você, o que Deus está falando? Porque se Deus não está falando com você sobre você, então assim, está estranho isso. Se quanto mais perto de Deus você chega, menos você vê você, está estranho isso. Porque quanto mais eu chego perto da luz, mais eu vejo quem eu sou. Quanto mais próximo à luz eu estou, mais eu percebo as minhas qualidades e os meus defeitos. Mas quanto mais perto de Deus eu chego, mais eu percebo o quanto eu sou pecador e o quanto eu preciso dele. Ou seja, se eu quero fortalecer a minha identidade, eu preciso conhecer a Deus, porque a verdadeira identidade está nele. Se eu quero fortalecer a minha identidade, eu preciso estudar a palavra, porque a Bíblia revela quem nós somos e qual que é o nosso propósito. Está lá na Bíblia. Você quer saber quem você é? Sabe o que a Bíblia diz que você é? A Bíblia diz que você foi justificado em Cristo Jesus. Por que você carrega essa culpa? Não faz sentido. A gente carrega tanta culpa na vida que é desnecessária, porque a gente não viu, não ouviu, não leu direito essa palavra. O Espírito Santo talvez não tenha trazido ainda aos nossos olhos, porque a nossa mente está fechada. E a Bíblia diz que você já foi justificado, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e você fica carregando essa culpa. Entrega a Ele, descansa em nome de Jesus. Pastor, é simples assim? É simples. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Olha onde vem a cura. Aí você tem lá, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se eu pedir perdão pelos meus pecados, o Senhor perdoa? Sim. É isso que Ele diz. E aí eu acredito no seu perdão, eu acredito na sua justificação e eu descanso na sua presença. Amém, igreja? É um tanto sobre isso. Mas também, se eu quero fortalecer a minha identidade, eu preciso viver em comunidade. Porque a comunidade é uma bênção. Eu vou contar uma coisa pessoal para vocês. Eu tenho 2 igrejas onde eu vivi. Eu fui criado na Igreja Presbiteriana Independente de Osasco, desde pequeno. Com 12 anos, nós nos mudamos para Marília. E ali eu comecei a frequentar a primeira IPI de Marília. Igreja que eu servi, onde eu tive experiências lindas com Deus, servi a minha vida toda. E na juventude fui enviado para o seminário, tive o chamado através dessa igreja, fui enviado para o seminário através dessa igreja. E ali eu cumpri toda a etapa do seminário, trabalhando ali no Bandeirantes, onde eu tive o prazer de pastorear o Leandro. Né? Foi lá, né? Foi lá que nós nos conhecemos. E também o Flávio. E tem o Eloy e a Kate. Também tive a chance de pastoreá-los lá. Uma quarta-feira, primeira vez que nos encontramos, era um culto de quarta-feira, eles chegaram numa motinha. Né? Eu lembro. Nós tínhamos ido em tal lugar, não estava aberto, aí viemos aqui. Foi isso, não foi? E ali começaram a congregar. O Flavinho ia lá pequenininho, não parava quieto. Havia um andarilho ali da rua, ia para lá, ia para cá, todo dia encontrava o Flavinho na rua lá. E ali, através da primeira igreja, eu comecei a pastorear.
seminarista ainda, 20 e poucos anos. Aí daqui a pouco fui ordenado pastor em 2006, fomos para Bauru, fiquei 6 anos em Bauru. Depois de 6 anos em Bauru, voltei para cá, a convite da primeira IPI, para plantar essa igreja. E estamos aqui já há 13 anos, 12 anos. 13, completou 13 agora. 12 anos. Ou seja, nunca deixei de viver em comunidade. E sabe por que a comunidade é importante? Porque Deus também fala conosco através da comunidade. Porque na comunidade a gente experimenta o amor de Deus. Aliás, você que está nos acompanhando pela internet, que não vem na igreja porque está no sofá da casa todo domingo, você está em pecado. Ouviu? Porque assim, essa realidade comunitária é uma bênção. Quando o salmista expressa o Salmo 133, que ele fala: quão bom e agradável é viverem juntos os irmãos, ele termina o Salmo dizendo: é ali que o Senhor ordena a sua bênção. Gente, se eu não tivesse essa experiência comunitária, eu não conheceria tanta gente que eu conheço, que é gente maravilhosa. Eu conheço cada pessoa espetacular. Há 2 anos atrás, mais ou menos, faleceu um querido irmão, 2 a 3 anos atrás, um querido irmão, que ele era uma figura paterna para mim. Eu chorava igual uma criança, como se fosse meu pai que tivesse morrido. Quando eu tive a notícia, era lá de Bauru. Gente que faz diferença na nossa vida, essa vida comunitária, a gente vai conhecendo cada gente especial, cada pessoa especial, cada um tem um valor, cada um tem um jeito diferente, e a gente vai se edificando, e a gente vai vivendo em comunhão, isso vai fazendo todo sentido para nós. A gente vai amando um ao outro, a gente vai convivendo, a gente vai tomando café na casa um do outro, vai conversando, batendo papo, vai se edificando, falando da palavra de Deus, das experiências com Deus, e através da experiência do outro, Deus fala comigo. Pessoas que às vezes no final do culto: pastor, posso orar com você? Pode. E como é um abençoador. Gente que a gente teve experiências de oração conjuntas. Isso faz toda a diferença. Esse negócio: não, dá para buscar Deus em casa. Tá, busca lá. Mas você não vai ter a experiência maravilhosa da comunhão do corpo de Cristo, que se edifica e é uma bênção um na vida do outro. Ah, pastor, mas a igreja tem tanta confusão. Tem, irmão. No seu trabalho tem confusão, na sua casa tem confusão, na sua família tem confusão. Você acha que na igreja não vai ter? Mas a igreja é um lugar maravilhoso. Tem de tudo dentro da igreja. E a gente aprende a conviver junto. A gente aprende a se abraçar. E a gente aprende a amar Cristo cada vez mais juntos. Amém, igreja? Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos fortaleça e que a gente possa reforçar hoje a nossa identidade em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar.